Fala galerinha do oitavo ano das escolas municipais de Teresina, tudo bem com vocês? Professor Barroso mais uma vez aqui, vamos para uma aula de língua portuguesa comigo, vocês já sabem disso, né? Aquela mensagem de sempre, pegue o seu caderno, pegue a sua caneta ou o seu lápis, anote as informações principais que iremos passar, anote as dúvidas também para que você possa tirar com o professor posteriormente. E então vamos nessa, vamos começar? Vem comigo! Pronto, inicialmente já mostrei para vocês o conteúdo da aula de hoje, né? Aquilo que a gente seria mais ou menos um mapa, né, do que iremos fazer nessa aula. São dois conteúdos aí, trabalhar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e interlocutor de um texto. E esse texto pertence ao gênero carta do leitor. Vamos aprender um pouquinho aí, é um gênero que a gente já trabalhou na semana anterior, então vocês já sabem bem as características, vamos só rever. E também marcas linguísticas que evidenciam o locutor e interlocutor, também é um descritor, é uma habilidade que já trabalhamos em aulas anteriores. Então essas semanas estão sendo de revisões, não é isso? Então vamos só relembrar esses dois conteúdos. A primeira parte aí, logo para essa introdução, quero chamar a atenção de vocês para um seguinte aspecto importante, muito presente em revistas, em jornais, que é um espaço, uma página ou duas, né, às vezes um espaço maior de uma coluna, dedicado aos leitores daquele meio de comunicação, revista ou jornal, né, meio impresso, né, ou então mesmo digital. É um espaço de comunicação que o leitor daquela revista ou o leitor daquele jornal tem para se comunicar com o editor daquele meio, né? Ou se comunicar com os leitores daquele meio, da revista ou do jornal. Então, a revista Época, por exemplo, tem um espaço, tem uma página dedicada a isso, que é o espaço do leitor, ou somente do leitor, como ele denomina. Existe na revista Seleções também, que é uma revista muito famosa, já colocou com o nome Interaja, né, já colocando aí com o verbo no modo imperativo, né, interaja. Então, os leitores mandam informações, e essas informações podem ser críticas, pode ser uma observação, pode ser um elogio também. Então, como eu disse, é uma forma de comunicar, né, de comunicação entre o leitor daquela revista ou do jornal com o editor ou com os outros leitores. A revista Galileu, por exemplo, tem também esse espaço, quase todas as revistas, mas eu quero chamar a atenção de vocês justamente para os nomes desses espaços onde ficam as mensagens dos leitores, né? Então, a gente já viu que tem do leitor, Interaja, e tem o conselho também, né? Que a revista Galileu coloca nesse espaço o nome de conselho. O conselho, o conselheiro aqui são justamente os leitores. Então, as cartas aí, os e-mails, as mensagens através de redes sociais, falando sobre a revista, falando sobre uma matéria específica, todos são postados, todos não, alguns são postados, né, passa por um filtro, claro, e são postados aí nessas colunas, né. Então, vejamos, por exemplo, aí da revista Veja, né, e aí eu falo aqui da revista eletrônica, da veja.com. Trouxe aí para vocês um exemplo da carta do leitor. Embora o nome seja carta, né, carta do leitor, esse gênero nem sempre é mandado por carta. Antigamente se fazia isso, né? Quando eu recebia a revista de uma determinada edição, eu mandava uma carta, ou criticando, elogiando, ou argumentando alguma coisa contrária ou a favor daquela matéria, e enviava cartas. Mas hoje, com a tecnologia, com as redes sociais, o Twitter é usado para isso, o Instagram, qualquer meio de comunicação rápida, o e-mail também, então é muito utilizado. Vejamos aí um exemplo. Mulher em publicidade. Somos alunas do Colégio dos Jesuítas e parabenizamos a equipe da Veja pela reportagem A Revolta da Mulher Objeto, 29 de março. O tema abordado, muito atual e relevante, conscientiza o leitor da importância da mulher na sociedade e do devido respeito que ela deve receber. É bom constatar que os marketing
está evoluindo, que o marketing está evoluindo, sem precisar usar o corpo da mulher para vender mais. Adoramos saber da iniciativa da escola de recriar suas propagandas de um jeito mais respeitoso, que mostra a luta da mulher atualmente. Então, a gente pode inferir aqui que a leitora, né, que quem escreveu essa carta, ela está elogiando a matéria, e aí tem o título da matéria, né, Revolta da Mulher Objeto, e dando a sua contribuição, né, dando as suas ideias, mostrando a sua opinião também. Vamos ver algumas características, relembrar, na verdade, algumas características. Olha, então, na carta do leitor aí, ou mensagem do leitor, também é outro nome utilizado, eu tenho o título, tá? A maioria das revistas, quando vão publicar, publicam esse título, né? Mulher em Publicidade, no caso aqui desse exemplo, é o título aí da carta do leitor. Eu tenho logo em seguida o corpo do texto, não é? O texto em si, e esse texto ele vai ser construído por etapas. Eu tenho uma introdução, eu tenho a opinião. A introdução normalmente ela vai trazer o título da matéria, algum tipo de elogio, algum tipo de opinião a respeito de uma matéria específica. Eu estou dizendo geralmente, nem sempre isso acontece, mas geralmente é isso. E logo em seguida eu trago a opinião, eu trago os argumentos que comprovam aquela minha opinião, né? Uma justificativa, um argumento de autoridade, um tipo de argumento, causa e consequência, que possa ser útil para mostrar que a opinião sobre aquilo está correta. Eu também tenho aí o nome da matéria, o nome da reportagem, né, a qual estou me referindo, ao qual estou dando a minha opinião, a matéria daquela revista. Quando eu falo matéria, pode ser um artigo de opinião, pode ser uma reportagem, uma notícia, enfim, eu vou falar a respeito dessa matéria, encaixando aí a minha opinião e os argumentos. Então, qual é o título da matéria a qual o leitor está se referindo? A Revolta da Mulher Objeto, 29 de março. 29 de março é a data de publicação daquela matéria, naquela revista, ok? Então, tem o título da matéria relacionada, né? E também a data e edição. Quando não se tem aí a data, pode vir também com edição, tá? Então, por exemplo, a Revolta da Mulher Objeto, veja a edição 24, por exemplo. Então, essa edição aí também mostra em qual revista, em qual edição está aquela matéria, tá bom? Então, mostrei para vocês o título, o corpo do texto, o título da matéria. Eu também, claro, quando se trata de carta do leitor, eu também tenho que colocar o nome da pessoa que escreveu a carta, né? E a cidade de onde ela fala. No caso aí, quem fez esse texto, quem publicou, quem escreveu aí a carta do leitor é a Mariana, e ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, há essa identificação do leitor com o nome e local, ok? Geralmente é no fim do texto, mas isso não é algo fixo. Pode vir no início também, tá? Não há problema, mas tem que ter esses elementos, ok? Agora eu pergunto a vocês, a gente vai trabalhar aqui a questão da linguagem, né? Como essa linguagem, ela identifica o locutor e o interlocutor do texto. Mas primeiro vamos mostrar aqui algumas observações que são importantes. Você tem que perceber que o leitor lê aquela revista, lê aquele jornal, aquela matéria, aquela notícia, aquele artigo de opinião naquele suporte, né? Em seguida, tem uma opinião formada sobre aquilo, ou agradece, ou elogia, ou não concorda, né? Então, ele escreve a mensagem, né, seja via carta, por isso o nome carta do leitor, mas lembrando que isso não é necessariamente fixo, não precisa ser uma carta, pode ser pelo Twitter, né, uma mensagem pelo Twitter, pelo Facebook, Instagram, enfim, por e-mail também é muito comum. Eu mando a mensagem, a minha opinião, né, por isso que a carta do leitor tem esse viés argumentativo também, justamente para mostrar o ponto de vista do leitor sobre aquele fato. Eu mando a minha opinião para o editor da revista. Normalmente é o editor que vê aquelas mensagens ou um departamento dentro da empresa que aceita aquelas mensagens, né, faz uma seleção e publica na próxima edição da revista ou na próxima edição do jornal. Mas eu tenho que
eu tenho que ter consciência, enquanto leitor, que a minha mensagem será lida pelo editor da revista ou pelo departamento daquela revista ou do jornal, e se publicada, os outros leitores também lerão. Então, a linguagem tem que estar adequada ao meu interlocutor. Enquanto eu publico a mensagem, eu já tenho que saber quem são, para quem se dirigirá aquela mensagem, tá bom? Então, veja aí no esquema. O leitor, ele escreve a carta para o editor da revista. Se o editor da revista achar interessante a mensagem, ele publica na revista ou no jornal, e os outros leitores também serão aí os interlocutores do seu texto, inclusive podendo criticá-lo, né? Então, quanto à linguagem, é sempre bom prestar atenção nesse esquema. Então, a linguagem aqui para a revista Veja, você percebeu que ela é uma linguagem formal, né? Por quê? Porque a revista Veja é uma revista que mexe com política, né? É uma revista, digamos, com um público específico. E a linguagem para esse público é uma linguagem formal. Não é uma revista teen, não é uma revista para crianças, é uma revista para adultos e adultos politizados que têm uma opinião formada. Então, obviamente, quando o leitor ele escreve, ele já tem que saber que a linguagem que ele utilizará é a linguagem formal. Vamos pegar um outro exemplo de carta do leitor. Revista Nota 1000. Querida CHC, é a primeira vez que escrevo para dizer que essa revista é Nota 1000. Tenho 13 anos e estou cursando a 7ª série. Achei massa a matéria A Linguagem dos Códigos, publicada na CHC. CHC, pessoal, é a revista Ciência Hoje das Crianças. É uma revista específica para esse público, para o público infanto-juvenil, e mostra a questão dos bastidores da ciência, das matérias que são publicadas pela ciência. Então, ela diz, achei massa a matéria Linguagem dos Códigos, publicadas pela CHC, número 154, edição 154. Gostaria que vocês publicassem uma matéria falando sobre correios e como organizar um diário. Seria muito da hora pesquisar os diários das adolescentes brasileiras. Quero pedir para toda a galera do Brasil que escreva para mim. Com carinho, Daniele, aí tem o endereço e tal. Veja, então aí eu já tenho a carta do leitor e a linguagem já pensada pela leitora, né, direcionada pela leitora. Isso mostra aí, se trata até pelos diminutivos, né, se trata mesmo de um público infantil, né, infanto-juvenil, e que eles escrevem para uma revista que também trabalha com esse público e por isso a linguagem que esperamos seja uma linguagem mais informal, não é? Até pelas palavras, querida CHC, achei massa, né? Isso já é informalidade, seria muito da hora, quero pedir para toda a galera. Então, essas palavras, essas expressões, elas já mostram aí o caráter de informalidade desse tipo de texto, tá? Presente aí nessa revista. Então, estamos diante da linguagem informal. Veja, eu trouxe aqui, mostrei 2 exemplos de textos que mostram a linguagem formal, lá na revista Veja, um exemplo, né, de carta do leitor publicada pela Veja, e aqui uma carta do leitor publicada pela revista Ciência Hoje das Crianças, mostrando aí 2 tipos de linguagem. Lá na revista Veja, linguagem formal, aqui na revista Ciência Hoje das Crianças, uma linguagem informal, porque esse é o público, né? São pré-adolescentes, adolescentes ou crianças. Vamos agora para um outro tipo de revista, com outro público, portanto, mudanças também na linguagem. Você tem que lembrar que a língua, ela varia. Então, a linguagem, essas mudanças na linguagem são constantes, a depender do público a que você se dirige. Vejamos, alienação fiduciária. Como advogado, achei interessante e muito útil a reportagem Alienação Fiduciária de Imóvel, na revista Visão Jurídica, edição 143. Os comentários com supedâneo nos artigos da Lei 9.514/97 mostram a inconstitucionalidade do processo executório e do recolhimento do preparo no âmbito dos tribunais vedado rebus sic stantibus. Veja que a linguagem, as palavras, o léxico, o vocabulário é diferente, porque o público é diferente. A revista tem um público específico. A revista é Visão Jurídica,
Então, os possíveis leitores dessa revista são advogados, são estudantes de direito, são juízes, desembargadores, um público que cuida, né, que vive a questão judiciária no Brasil. Então, obviamente, a carta do leitor direcionada a essa revista não pode ser uma carta informal, por exemplo, como foi a de Ciência Hoje das Crianças, né? Então, veja como as palavras aí, né, alienação fiduciária, supedâneo e o rebus sic stantibus, são palavras próprias do direito, né, próprias da área jurídica. Portanto, estamos falando aqui de uma linguagem técnica, né? Mostrei para você a formalidade na língua, a informalidade, mostrei para vocês aqui também um exemplo de carta do leitor com uma linguagem técnica, né, direcionado para aquele tipo de público. Então, depois de fazer esse panorama aí, a respeito da linguagem na carta do leitor, né, principalmente mostrando o interlocutor, a linguagem que esse interlocutor vai receber e a que o locutor também faz, vamos praticar, vamos fazer um exercício, vamos ver se vocês conseguem aí fixar essas informações. Vamos lá. Mostrando aí mais uma vez a carta do leitor e já na revista Nova Escola. Vamos ver o que é que diz. Fala, mestre. Esse é o título aí da carta do leitor. Realizei um estudo com os professores de educação infantil sobre a parceria entre a escola e a família. Utilizei como base a entrevista de Manuel Sarmento, Os Pequenos nos Dizem Muito sobre a Sociedade, de setembro. O resultado foi maravilhoso. O texto nos deu muitas possibilidades de discussão e de troca de ideias sobre o conceito de criança. Então, quem escreveu a carta foi o Francisco, ele é de São José do Egito, Pernambuco. Veja, então a linguagem utilizada aí nessa carta do leitor, ela é predominantemente o quê? Ela é letra A, técnica, ela é popular, ela é formal ou ela é informal? Façam a leitura, um minutinho para que vocês possam responder. Vamos lá? Pronto, vamos voltar então. Então, a linguagem predominante nesse texto é letra A, técnica. Pessoal, a revista aqui é Nova Escola. Qual seria o possível público dessa revista? Se é Nova Escola, então são pais de alunos, são professores, são educadores de maneira geral, que leem essa revista. Então, a linguagem voltada a essa revista só pode ser o quê? Letra C, formal. Não é uma linguagem técnica, porque não é a área de informática, nem do direito, nem da medicina, né? Seria uma linguagem mais científica. Não pode ser uma linguagem popular também, né? E nem informal. Então, só sobra aí a letra C, linguagem formal, né? Aquela linguagem em que você obedece às normas gramaticais. Então, essa é a resposta. Vamos para outra questão? Leitora ansiosa, mais uma carta do leitor, vamos lá. Querida CHC, já vimos que CHC aqui é Ciência Hoje das Crianças, uma revista, né, que eu já havia falado. Querida CHC, eu me chamo Ana Carolina e é um prazer escrever esta pequena cartinha. Fico ansiosa esperando a revista chegar para ler e ver se a minha carta foi publicada.
Quando fico sem nada para fazer, vou ler bem rapidinho, pois me distraio muito. O artigo que mais gostei foi Cheirinho Bom no Ar, publicado na CHC, número 153. Um abraço para todos da turma e parabéns pela linda revista. Tchau. Vamos lá. A pergunta é: qual trecho evidencia o uso da linguagem informal? Letra A. Vê se minha carta foi publicada. B. Um abraço para todos da turma. C. Fico ansiosa esperando a revista chegar. Ou letra D. O artigo que mais gostei foi Cheirinho Bom no Ar. E então, um minutinho para que vocês respondam. Prontinho? Vamos voltar. Qual trecho evidencia o uso da linguagem informal? Veja que aqui eles já selecionaram um trecho e você tem que perceber qual trecho pertence à linguagem informal. Letra A. Vê se minha carta foi publicada. Veja, nesse trecho eu não tenho nenhuma inconsistência gramatical, né? Não tem nenhum erro de concordância, nenhuma abreviação de palavras. Está tudo ok. Letra B. Um abraço para todos da turma. Olha aí. Aqui na letra B, a gente tem o pra. O pra é o para, é a preposição para, né? Então, um abraço para todos da turma. E ela colocou o pra, dando aí a dica, né, de ser a linguagem informal. Portanto, a resposta correta é a letra B. C. Fico ansiosa esperando a revista chegar. Não há nenhum problema aí. Letra D, o artigo que mais gostei foi Cheirinho Bom no Ar, também não há nenhum problema. Então, a resposta correta, letra B. Facinho, hein? Vamos para mais uma questão. Agora mostrando aqui um outro gênero, para que você perceba a mesma habilidade em outros gêneros também. Vamos lá, a Amazônia em Risco de novo. Exame aí é o nome da revista, né? Exame acompanhou a operação do IBAMA para frear o avanço do desmatamento. Nem as áreas protegidas pelo governo escapam do avanço das motosserras. São Paulo. Depois de uma década em queda, o desmatamento na Amazônia voltou a crescer. Em 2016, uma área de quase 8.000 km² de floresta foi destruída, o equivalente à Grande São Paulo. Na floresta, os fiscais do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, tentam frear o avanço das motosserras, que já adentram as áreas que são protegidas pelo governo. Na fronteira entre os estados de Rondônia e Amazonas, a situação é ainda mais crítica. Vamos lá, a pergunta é: qual a linguagem predominante no texto? Veja, qual a linguagem predominante? Letra A, coloquial, letra B, informal, letra C, popular ou letra D, padrão? Vamos lá, 30 segundos, essa é fácil. Vamos lá, 30 segundos.
Pronto? Vamos lá. Qual a linguagem predominante no texto? Ora, a gente está diante aí de um gênero, né, textual específico, no caso, uma reportagem da revista Exame. Então, a linguagem, obviamente, só pode ser o quê? Linguagem predominante será a linguagem padrão, formal da língua, né? Resposta correta, letra D. Não pode ser coloquial, até porque o coloquial também é informal e a linguagem popular também é informal. Portanto, a letra A, a letra B e a letra C se auto-excluem. Se você marcasse a letra A, teria que marcar também a letra B e a letra C. Resposta correta, letra D. Tudo ok? Vamos para mais um. Agora um outro gênero, né? O que diz aí? Mente quieta, corpo saudável. A meditação ajuda a controlar a ansiedade e aliviar a dor? Ao que tudo indica, sim. Nessas duas áreas, os cientistas encontram as maiores evidências da ação terapêutica da meditação, medida em dezenas de pesquisas. Nos últimos 24 anos, só a Clínica de Redução do Estresse da Universidade de Massachusetts monitorou 14 mil portadores de câncer, AIDS, dor crônica e complicações gástricas. Os técnicos descobriram que, submetidos às sessões de meditação, que alteram o foco da sua atenção, os pacientes reduziram o nível de ansiedade e diminuíram ou abandonaram o uso de analgésicos. Vamos lá, as palavras câncer, AIDS, analgésicos são marcas da linguagem. Vamos responder juntos essa daí. Câncer, AIDS, analgésicos, pessoal, são vocabulários próprios da área médica, não é? Então, não representam a linguagem coloquial. Você já eliminaria a letra A. Letra B, científica. Ora, se são próprios da área médica, da medicina, então elas representam, sim, um vocabulário da área científica, né? Da área da ciência. Regional não pode ser nem letra D, portanto, a resposta correta é letra B, linguagem científica, porque essas palavras pertencem à medicina, né? Ok? Vamos deixar essa outra questão para depois. Eu quero agora resumir com você o que a gente aprendeu hoje, né, que são as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e interlocutor de um texto. Vocês viram aí comigo nos mais diferentes gêneros, né, não só na carta do leitor, mas a carta do leitor foi a principal. Você percebeu comigo como essas marcas, elas evidenciam, elas deixam claro, elas deixam à mostra quem está falando, né, e também quem irá receber, o público que lerá a sua mensagem, a sua carta do leitor. Lembrando que o termo carta já está quase em desuso, né? Pouco se usa hoje. É mais utilizado o e-mail, as redes sociais, né? Para esse fim de se comunicar com a revista ou com o jornal. Mas que isso mostra bem a questão do tipo de linguagem que você tem que utilizar a depender do seu interlocutor, a depender do público daquela revista, tá bom? E então, eu fecho aqui. Muito obrigado, pessoal, pela aula de hoje e nos encontraremos na próxima. Tchau! Olá, alunos e alunas. Aqui quem fala é o professor Railton Alves, da disciplina de Matemática. Sou professor da Rede Municipal de Ensino de Teresina, ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, localizada na Zona Sul de Teresina. Gostaria primeiramente de mandar um forte abraço para toda a equipe gestora da Escola Júlio Lopes, para a equipe de professores, para os alunos e também para você, aluno, que está acompanhando esta aula juntamente conosco. Vamos começar a nossa aula. Bem, esta aula é uma aula voltada para as turmas de 8º ano do ensino fundamental e o conteúdo da nossa aula de hoje é perímetro, ou seja, perímetro de figuras planas. Vamos começar. O descritor que nós iremos trabalhar na nossa aula, que é o D12, que traz o seguinte: resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas. O conteúdo, mais especificamente, que nós veremos hoje, que é determinar o perímetro de uma região plana retangular
através da justaposição de dois ou mais retângulos com o apoio de figuras. Recapitulando, nós não vamos ver apenas relacionadas aos retângulos, ou seja, nós veremos perímetros de uma forma mais completa, ou seja, para vários tipos de figuras planas, mas a nossa ênfase é em relação ao retângulo. Continuando, o objetivo que eu quero que vocês atinjam ao final da nossa aula, que é definir o que é um perímetro, suas características e propriedades em figuras planas quaisquer, aplicar o conceito e as propriedades de perímetro em figuras planas retangulares através da resolução de diversos exercícios de natureza direta ou contextualizada, ou seja, problemas de aplicação direta ou problemas contextualizados. Vamos continuar. Introdução. Perímetro. O que seria o perímetro? Perímetro é uma medida observada em figuras geométricas planas, isto é, figuras bidimensionais. Nós poderíamos aqui citar, por exemplo, largura e comprimento. Ele é definido como a medida do contorno de uma figura geométrica, logo é uma medida de comprimento, ou seja, como que você pode definir o perímetro? O perímetro é definido como a medida do contorno de uma figura plana, ou seja, na verdade é a soma dos lados, ou seja, o resultado da soma dos lados, ou seja, dos contornos de uma figura geométrica plana. Lembrando aqui que ele disse que é uma medida de comprimento, ou seja, nós devemos lembrar que não existe medida de comprimento negativa, ou seja, o perímetro é sempre um valor positivo. Devemos nos atentar para isso. O método usado para obter o perímetro varia de figura para figura, mas a maneira mais óbvia de encontrar esse comprimento é medir com régua, trena, metro ou qualquer outro objeto que possa ser usado para esse tipo de medida, ou seja, ele está se referindo aqui ao ato de medir esses segmentos ou também curvas que formam essa figura geométrica. Entretanto, as propriedades das figuras geométricas podem ser usadas para dar mais precisão à medida e acelerar o processo para encontrá-las. Ou seja, existem expressões que nós podemos chamar aqui no caso de fórmulas, que nós no caso, utilizamos para poder encontrar com mais facilidade o perímetro dessas figuras. Veremos a seguir o método para determinar o perímetro dos principais tipos de figuras geométricas planas, ou mesmo, curvas. Continuando. Perímetro de polígonos. Nós já vimos em aulas anteriores o que é um polígono. Os polígonos são figuras geométricas planas fechadas, formadas por lados que são segmentos de reta. Esses segmentos não podem se cruzar e se encontram apenas em suas extremidades. Ou seja, o que é um polígono? É a reunião de vários segmentos de reta, ou seja, contando com a sua região interna, a junção desses vários segmentos de reta ligados 2 a 2. Essa ligação 2 a 2 desses segmentos de reta, na verdade, esse ponto é o ponto que nós chamamos de vértice, ou seja, é no caso o vértice do polígono. E o lado, ou seja, a linha, ou seja, o segmento de reta que forma o seu lado, nós chamamos de arestas. O perímetro de um polígono é dado pela soma das medidas dos seus lados. É possível usar essa propriedade para todo o polígono, uma vez que os lados dos polígonos sempre são segmentos de reta. Ou seja, como que nós encontramos o perímetro de uma figura poligonal? Nós somamos todos, no caso, os valores de todos os segmentos de reta que formam, no caso, o contorno dessa figura. O perímetro do quadrilátero a seguir, lembrando o que é um quadrilátero? É um polígono que apresenta 4 lados, com lados medindo 2 centímetros, 3 centímetros, 5 e 6 centímetros, possui perímetro igual. Que quadrilátero é esse? Esse quadrilátero da imagem. Observe que ele traz aí um quadrilátero, que no caso é um trapézio, que possui aí
4 lados, pelo fato de ser um quadrilátero. E observe que ele traz a medida de cada lado desse quadrilátero. Ou seja, como que nós encontramos o perímetro desse quadrilátero? Nós somamos os valores das medidas dadas na imagem. No caso aí, 2, 3, 5 e 6, cuja soma é igual a 16 centímetros. Ou seja, eu posso definir que o perímetro desse quadrilátero que está aí nessa imagem é 16 centímetros. Bem simples e bem tranquilo. Perímetro de polígonos, ou seja, dependendo da quantidade de polígonos, ou seja, dependendo da quantidade de lados desse polígono, você encontrará o seu perímetro, somando a medida dos seus lados. Continuando, perímetro do polígono regular. O que seria um polígono regular? Nós vimos que o polígono regular nada mais é do que um polígono que apresenta a medida de todos os seus lados congruentes e também todos os seus ângulos internos congruentes. Continuando, um polígono regular é aquele que apresenta, como eu já falei, todos os lados congruentes e no qual todos os ângulos internos possuem a mesma medida, ou seja, também são congruentes. Como os lados de um polígono regular são congruentes, devemos apenas conhecer a medida de um de seus lados para calcular o seu perímetro. Por quê? Lembre que eu falei para vocês que como que eu calculo o perímetro de um polígono? Somando os valores, no caso, dos seus lados, ou seja, somando os valores dos seus lados. Só que no caso, o polígono regular, todos os lados eles possuem a mesma medida, ou seja, eu posso utilizar a operação de multiplicação para encontrar o perímetro no caso desse polígono regular. Como? Multiplicando, no caso, a quantidade de lados vezes o valor desse lado que eu possuo em mãos. Portanto, dado um polígono regular de número de lados n, ou seja, onde esse n representa o número de lados, com o comprimento de cada lado igual a s, onde esse S é o valor desse lado do polígono regular, o seu perímetro será igual a... Lembre que eu falei para vocês que nós podemos nos utilizar de fórmulas para encontrar perímetros de figuras. Aqui nós temos a nossa primeira fórmula, que é para encontrar o perímetro do polígono regular, que é a seguinte: o P ele é igual a N vezes S, onde esse P representa, no caso, o perímetro. Só uma ressalva: geralmente a expressão que nós utilizamos para representar perímetro é 2π. Aqui, no caso, uma observação que eu retirei de um livro, mas geralmente, quando nós estamos estudando, a expressão que representa o perímetro é 2π. Ou seja, como que ficaria essa expressão? 2π é igual a n vezes s, onde n é o número de lados e s é o valor de cada lado desse polígono regular. Ou seja, essa aqui é a nossa primeira fórmula que nós utilizamos aqui para definir o perímetro de uma figura plana. Isso significa que basta multiplicar o número de lados do polígono pelo comprimento de cada lado, como eu já falei para vocês. Já que todos esses lados são congruentes, eu apenas preciso de um lado e eu irei multiplicar o valor desse lado pela quantidade de lados que esse polígono possui, já que todos os lados são iguais. Bem simples e bem tranquilo. Continuando. Perímetro dos círculos. Como eu falei para vocês, nós iríamos calcular o perímetro de figuras planas, no caso, figuras planas geométricas e também de curvas. O círculo, na verdade, é uma curva circular. Como que nós encontramos o perímetro de círculo? Vejamos a seguir. O perímetro do círculo é igual ao comprimento da circunferência, lembrando que existe uma diferença entre círculo e circunferência. O que é o círculo? É a região plana que compreende a circunferência, que é o contorno, e toda a sua região interna. Ou seja, é como se eu colocasse uma circunferência e preenchesse toda ela. Isso seria o círculo. Já a circunferência é apenas o contorno que forma que no caso, utilizando aqui uma palavra mais simples, que forma essa bola
Ou seja, o círculo é a linha de fora com toda a região preenchida, com toda a região que tem dentro. A circunferência é apenas a linha de fora. De mesmo raio. Muitos autores se referem ao perímetro do círculo como comprimento da circunferência, de modo que esta última expressão é mais comum, ou seja, nós nos utilizamos do cálculo do perímetro da circunferência para definir o perímetro do círculo. Essa medida é dada pela seguinte fórmula. Vamos aqui para a nossa segunda fórmula. O C ele é igual a 2 vezes π vezes r. Observe que nós temos aí esse C representando o quê? Representando o comprimento da circunferência. Nessa fórmula, o C é o comprimento da circunferência. Observe que nós estamos calculando o perímetro do círculo, mas ele coloca em relação à circunferência. Porque ele definiu aqui que o perímetro do círculo nada mais é que o valor do contorno da circunferência. Ou o perímetro do círculo de mesmo raio. O R representa o quê? O raio da circunferência. O que é o raio? É a distância entre o centro da circunferência e qualquer ponto dessa linha que forma, no caso, a circunferência. E o π, ele é uma constante irracional, que tem valor de aproximadamente 3,14. Ou seja, o π é essa letrinha grega que nós utilizamos para representar essa medida de 3,14. Portanto, para descobrir o comprimento de uma circunferência, devemos conhecer a medida do seu raio. Ou seja, como que eu defino o perímetro de um círculo? O perímetro de um círculo é dado pelo valor da fórmula do comprimento da circunferência. Quais são os elementos que eu preciso ter para poder calcular o perímetro desse círculo? Eu preciso ter o raio dessa circunferência ou círculo de mesmo valor. Continuando. Perímetro de figuras mistas. O que seriam essas figuras mistas? As figuras mistas, elas são, na verdade, a junção de duas ou mais figuras. Nós veremos a seguir um exemplo de figura mista, mas eu poderia citar, por exemplo, digamos que você pega um triângulo e o lado, por exemplo, um triângulo equilátero de lado, no caso 12, e você pega também um retângulo que também possui um lado 12. Então, você pode juntar essas duas figuras, no caso, esse triângulo e esse retângulo, através dessa mesma aresta, que possui valores idênticos, no caso 12, o lado do triângulo é 12 e o lado do retângulo é 12. E eu posso juntar essas duas figuras através dessa aresta comum. Ou seja, eu acabei de criar uma figura mista, ou seja, uma figura criada a partir da junção de duas ou mais outras figuras. Continuando. Também é possível que uma figura geométrica plana não seja polígono nem círculo, mas uma parte de um círculo ou uma composição feita por partes circulares e partes retas. Ele está colocando aqui o exemplo de uma figura mista, a junção entre um polígono e no caso, uma curva circular, que poderia ser, no caso, uma circunferência ou um círculo. Continuando. A figura abaixo, por exemplo, é formada por uma metade de um círculo e uma parte de um quadrado. Que figura é essa? Essa figura da imagem. Observe que você tem aí regiões, no caso, segmentos retos, e você também tem segmentos curvos. Você tem, no caso, segmentos que formam aí um quadrado e você tem também segmentos curvos que formam aí, no caso, uma semicircunferência ou um semicírculo. O que é um semicírculo? É, na verdade, a metade de um círculo. Você tem um círculo, você corta ele na metade. Cada uma dessas partes nós chamamos de semicírculo. Continuando. Para calcular seu perímetro, devemos calcular o perímetro do círculo e dividir o resultado por 2. Porque, como eu falei, nós temos aqui um semicírculo. Então, nós calculamos o perímetro do círculo completo e dividimos ao meio, porque nós estamos trabalhando apenas com uma metade. Ou seja, nós pegamos esse perímetro total e dividimos por 2. E depois
nós somamos esse resultado à medida dos três lados do quadrado. Observe que ele está descrevendo o passo a passo de como que você faz para calcular o perímetro dessa figura da imagem. Você irá fazer o que? Você irá calcular o perímetro desse semicírculo, ou seja, no caso dessa semicurva, e depois você irá calcular o valor desses três outros segmentos retos, que ele disse aqui que representam os lados de um quadrado. Observe que o diâmetro do círculo é igual à medida de um dos lados do quadrado. Portanto, o raio do círculo é igual a 5 centímetros. Por quê? Observe que ele deu lá que aquele segmento do lado do quadrado mede 10 centímetros. Só que ele juntou esse segmento com o diâmetro da circunferência. O que é o diâmetro da circunferência? É essa linha que dividiu, no caso do círculo, essa linha que dividiu ela ao meio. Só que essas linhas coincidem, então esse diâmetro também tem 10 centímetros. Só que nós sabemos que o diâmetro é o dobro do raio. Então, o raio seria metade desse valor. Então, metade desse valor, se esse valor total é 10, a sua metade é 5. Portanto, o raio daquele semicírculo é 5 centímetros. O comprimento da semicircunferência é, ou no caso do semicírculo, o C é 2 vezes π vezes r, que é o comprimento total, dividido por 2, porque nós estamos trabalhando apenas com metade. O comprimento é π vezes r, porque o 2 cancela, e ele aplicou aí o valor de π, 3,14, vezes 5, que é o raio, C é igual a 15,7. Portanto, somando as medidas de perímetro da circunferência com os três lados do quadrado, nós teremos o seguinte: 2π, como eu falei para vocês, a expressão do perímetro, 2π é igual a 30, 30 porque a soma daqueles três segmentos retos, cada um mede 10, 10 mais 10 mais 10, 30, mais 15,7, que é o valor daquela curva, que no caso representa o semicírculo. Então, o perímetro daquela figura é 45,7 centímetros. Bem simples, bem tranquilo. Portanto, o perímetro da figura mista dada é 45,7 centímetros. Perímetro do retângulo. Como que nós fazemos para encontrar o perímetro do retângulo? Os retângulos são paralelogramos, ou seja, possuem lados opostos, paralelos e congruentes. Logo, para descobrir a medida do perímetro de um retângulo, é necessário apenas que duas de suas medidas não paralelas sejam conhecidas. As outras duas terão as mesmas medidas, pois em um retângulo os lados opostos são paralelos. Continuando, exemplo, o perímetro de um retângulo que possui base igual a 10 e altura igual a 20 centímetros é 10 mais 10, porque os lados opostos têm a mesma medida, mais 20 mais 20, a mesma coisa, os lados opostos possuem a mesma medida. Portanto, o perímetro aí é 10 mais 10, 20 vezes 3, 60 centímetros. Justaposição de figuras. O que seria a justaposição de figuras? A justaposição pode ser compreendida como a junção de duas ou mais coisas de tal forma que fiquem lado a lado, ou seja, não há alteração em suas estruturas originais. Uma forma mais fácil de entender a justaposição de figuras é através de um exemplo prático. A justaposição é aquele processo que eu descrevi para vocês de juntar duas figuras, ou seja, aquele é o processo de justaposição. Veja abaixo um retângulo e um semicírculo. Aqui você tem um retângulo em azul e um semicírculo em azul. Neste momento não é tão importante identificar as dimensões da figura, porque nós vamos entender o processo de justaposição. Vamos justapor as duas figuras de tal forma que compartilhem uma aresta em comum. Neste caso, vamos unir as duas figuras para formar uma única figura. Note que é possível unir o segmento menor, a altura do retângulo, com o segmento que representa o diâmetro do semicírculo. Assim, obtemos a seguinte figura. O mesmo retângulo com aquele semicírculo. Observe que eu formei agora uma figura única. Semiperímetro de figuras. Ou seja, nós já vimos o perímetro, agora nós veremos o que é o semiperímetro. O semiperímetro de uma figura plana nada mais é que a metade do perímetro dessa figura. O perímetro de uma figura é geralmente representado pela expressão 2π, como eu já falei. O semiperímetro seria a expressão π, ou seja, você passa esse 2 dividindo para o segundo membro. Ou ainda, como aparece em alguns materiais, como sendo
S, ou seja, você pode utilizar P ou S para representar o semiperímetro. O semiperímetro é relevante para o estudo de algumas áreas dentro da matemática. Poderíamos citar, por exemplo, no estudo de fórmulas atreladas a áreas de figuras planas, através da fórmula de Heron, que é uma fórmula utilizada para calcular a área de um triângulo, se utilizando apenas da medida dos seus lados, ou seja, no caso, o semiperímetro. E outras aplicações em áreas de triângulos com circunferências inscritas, ou seja, eu também posso me utilizar do semiperímetro para aplicar nesses estudos. Vimos que o estudo de perímetro de figuras planas é muito importante e é possível ser aplicado em situações reais do nosso dia a dia. Veja a seguir a resolução de alguns exercícios que nos mostram essa aplicação real do perímetro. Exercício número 1. O exercício 1 diz o seguinte: temos abaixo uma figura geométrica plana poligonal, que no caso é um retângulo com suas dimensões assinaladas. Você tem um retângulo em verde e as dimensões. Temos também um semicírculo de diâmetro também assinalado, ele dá aí o diâmetro do semicírculo 12 centímetros. Deseja-se justapor essas figuras para formar uma figura única, ou seja, uma figura mista. Qual das alternativas abaixo identifica o valor do perímetro da figura formada? Então, vamos aqui agora para a nossa solução. Solução. Note que devemos formar uma figura única através da justaposição das duas figuras dadas. Para facilitar nossa compreensão, vamos montar primeiramente a figura da forma que atenda à exigência da questão, ou seja, nós iremos montar primeiro a nossa figura, para depois nós observarmos as medidas que ficaram disponíveis e depois aplicar a fórmula do perímetro. Você tem aí o retângulo e você tem aí o semicírculo. Pronto, fizemos a justaposição das nossas figuras e agora nós vamos assinalar as suas medidas. Você tem aí, essa medida é 20 centímetros e essa 12 centímetros, porque lembre que a altura do retângulo era 12 e o diâmetro do semicírculo também era 12, então posso juntar essas duas medidas, da forma como foi assinalado aí na imagem. Note agora que as figuras estão justapostas de uma forma que podemos aplicar os dados e determinar o seu perímetro. Então, nós temos aí. Note que do retângulo antigo temos agora apenas 3 lados que compõem a nova figura. Já do semicírculo temos apenas a parte correspondente à curva circular. Continuando. Vamos colocar algebricamente o que acabamos de descrever. O que é isso? Vamos representar através de uma expressão que no caso é a expressão do perímetro. Parte do retângulo, ou seja, os valores, ou seja, as partes do retângulo que compõem o perímetro. 20 mais 12, ou seja, os dois lados opostos e aquela segunda parte, aquela terceira parte que no caso é a altura. E as partes do retângulo somam, no caso, 52 centímetros. Vamos agora para a parte do círculo ou do semicírculo, π vezes r. Observe que eu não coloquei 2π vezes r, eu coloquei logo π vezes r. Por quê? Como nós estamos trabalhando com semicírculo, a expressão é 2πr, você divide por 2 e o 2 cancela. Então, fica apenas π vezes r. Parte do círculo, π vezes 6, ou seja, π é a constante e 6 é o raio do círculo. Observe que, por que o raio é 6? Se o diâmetro do semicírculo era 12, então o raio é o diâmetro dividido por 2, que no caso é igual a 12 dividido por, no caso, 6, ou no caso 2, tem um pequeno errinho aí, e no caso o valor é 6, portanto o raio é 6. Só uma ressalva, 12 dividido por 2 não é 6, consertem aí, quando vocês forem fazer a anotação. Então nós temos aí, ó, o retângulo e o semicírculo, 20 e 12. Observe que o 12 representa, no caso, o diâmetro, por isso que o raio é 6. Eu vou dividir o diâmetro por 2 e obter o raio. Portanto, encontramos as duas sentenças que contemplam o perímetro, no caso, o perímetro total da figura. Resta-nos agora somar as duas sentenças. Logo, nós temos o seguinte. Você tem aí, ó, 2π é 52, que é a parte do perímetro que é composta pelo retângulo, mais 6π, que é a parte do perímetro que é composta pela semicircunferência. Professor, posso deixar a resposta assim?
Pode, se você quiser substituir o π por, no caso, o valor aproximadamente 3,14, você pode substituir, fazer a multiplicação e somar os dois valores. Mas o nosso intuito aqui é apenas que você entenda o processo. Então, você poderia deixar a solução assim. Portanto, o valor do perímetro das figuras justapostas é igual a 52 mais 6π. Portanto, a solução do nosso exercício é dada pela letra B, 52 mais 6π. Marcando a alternativa, nós temos aí, ó. Note que a resposta aí é dada pela letra B, 52 mais 6π centímetros. Marcando letra B. Exercício 2. Julgue as afirmativas abaixo em verdadeiro ou falso a respeito do estudo de perímetro de figuras planas. Depois marque a alternativa correta. A afirmativa 1 diz o seguinte: o perímetro de uma figura plana é dado através da expressão P, onde P é o perímetro. Está certo ou errado? Está errado. Por que está errado? Porque a expressão que representa o perímetro é 2P. P representa, no caso, o semiperímetro. Portanto, a afirmação errada. Atenção para isso. Segunda, um quadrado com 1 metro de aresta terá um perímetro igual a 4 metros. Certo ou errado? Alternativa verdadeira. Por quê? É um quadrado. Cada lado desse quadrado mede 1 metro. Se esse quadrado tem 4 lados, o perímetro é 4 vezes esse 1 metro. 4 vezes 1, 4. Portanto, o perímetro é 4 metros. Portanto, a afirmação verdadeira. Terceira, o perímetro de um retângulo pode ser expresso pela fórmula 2P igual a 2 vezes B mais H, onde B representa a base do retângulo e H a altura do retângulo. Afirmação verdadeira. Por quê? Porque nós sabemos que o retângulo tem dois lados opostos congruentes, ou seja, você poderia multiplicar. Como você vai somar esses dois lados na fórmula do perímetro, você pode multiplicar uma dessas medidas por 2, já que são duas medidas idênticas. E também da mesma forma para, no caso, o comprimento. Também são medidas opostas congruentes. Também você multiplica, nesse caso, por 2. E colocando o 2 em evidência nessa expressão, ficaria 2 vezes B mais H. Portanto, a afirmação verdadeira. E a alternativa correta aí é dada pela letra C. As afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. A única que estava errada era a afirmativa 1. Questão bem simples e bem tranquila. Continuando. Exercício 3. Seu João resolveu fazer um cercado em sua fazenda com o intuito de plantar algumas verduras. Para impedir que os animais comam seu plantio, ele decidiu cercar a região com arame, sabendo que cada metro cercado custa a ele R$ 2,5 e que parte do terreno que seu João utilizou forma um quadrilátero com os lados 50, 18, 42 e 16, quanto o seu João irá gastar para cercar esse terreno? Vamos aqui para a solução. Note que estamos diante de uma questão que envolve o perímetro de figuras planas, no caso um quadrilátero irregular. Como que eu faria essa questão? Primeiro você calcula o perímetro dessa figura, que é no caso aí a soma dos valores que formam o quadrilátero, e você vai depois multiplicar o valor desse perímetro pelo custo de cada metro desse perímetro, que no caso aí é 2,5. Então, o perímetro é 126 metros, vezes 2,5, 315. Portanto, a afirmativa correta aí é a letra E, R$ 315. Marcando aí a alternativa letra E. Então, era isso que eu gostaria de trazer para vocês na nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, não tenha ficado nenhuma dúvida. Foco nos estudos, foco na aprendizagem e até a nossa próxima aula.
Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, professora de Ciências do 8º ano, e na aula de hoje nós iremos fazer uma revisão sobre os movimentos da Terra e suas consequências, tá bom? Mas antes de irmos para a aula, eu vou pedir que vocês peguem um caderno de vocês, uma folha, peguem um lápis, uma borracha, uma caneta, para responder as questões que nós iremos fazer aqui nessa aula, tá bom? Então vamos lá para a aula. Perfeito, pessoal! E como vocês sabem, e nós aprendemos nas nossas aulas sobre o Sistema Solar, a Terra, ela não fica estática no Sistema Solar, tá? Ela faz uma órbita, ela gira em torno da estrela do Sistema Solar, que é o Sol. Como está sendo mostrado nesse GIF aqui para vocês, olha só. Tá? Nesse GIF está mostrando aí o movimento da Terra na sua órbita, tá certo, pessoal? Ao redor do Sol. E na aula de hoje nós iremos ver exatamente como que é chamado os movimentos que a Terra faz, tá? E quais que são as consequências desse movimento, tá bom? Então vamos relembrar lá das nossas aulas lá do início do ano, tá? Vocês vão buscar esse conhecimento para poder responder essas questões, tá bom? Então vamos lá. Perfeito, pessoal. E a primeira questão fala o seguinte. Deixa eu só pegar aqui uma canetinha. Perfeito. A primeira questão, o enunciado fala o seguinte: entre todos os movimentos realizados pela Terra, a rotação e a translação são considerados como os dois mais importantes, pois são os que exercem maior influência no cotidiano das sociedades. As consequências principais da rotação e da translação da Terra são, respectivamente, olha só, prestem atenção no respectivamente, tá? Respectivamente quer dizer qual que é a consequência primeiramente da rotação e qual que é a consequência aí do movimento de translação, tá bom? Bom, então vamos lá ler aqui o enunciado de cada alternativa. A intercalação das atividades solares e a variação dos climas será a ocorrência das estações do ano e a sucessão dos dias e das noites? A sucessão dos dias e das noites e a ocorrência das estações do ano e a existência dos climas e a duração do ano em torno de 365 dias? E, por fim, a intensidade solar e a diferenciação entre os climas frios e quentes. Prestem atenção nessa questão, tá? Quer saber qual que é a consequência direta do movimento de rotação? O que que o movimento de rotação causa? E o que que o movimento de translação causa? Tá bom? Então, eu vou deixar essa questão aqui um minutinho na tela para vocês tentarem responder. Aí vocês anotam a alternativa no caderno, tá bom? Para depois a gente voltar corrigindo, tá certo, pessoal? Então, nos vemos daqui a alguns instantes. Pois bem, pessoal, voltamos. Então vamos para a nossa resposta, tá? Bom, eu quero que vocês prestem bastante atenção em cada alternativa. Vamos lá.
A rotação está envolvida com a intercalação das atividades solares? Tem alguma coisa a ver a atividade do Sol envolvida com o movimento de rotação? Lembrem-se, o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Tá? Ela gira em torno do seu próprio eixo. Esse movimento é chamado de movimento de rotação. E o movimento em que ela faz em torno do Sol, aquela órbita que a Terra faz em torno do Sol, é chamado de movimento de translação. Então vamos lá. A rotação tem alguma coisa a ver com a intercalação das atividades solares? Tem alguma coisa a ver com o Sol? Não, né? Então a gente já elimina aqui a alternativa A. Não tem nada a ver aqui intercalação das atividades solares, tá bom? Vamos para B. A ocorrência das estações do ano, o movimento da Terra em torno do seu próprio eixo tem alguma coisa a ver com as estações do ano? Não, né? Não tem nada a ver. Se a translação tivesse em primeiro lugar, aqui no lugar de rotação, sim, tá? Porque a translação está envolvida aí com o processo das estações do ano. Mas a rotação não tem nada a ver, tá bom? Alternativa C. A sucessão dos dias e das noites? Sim, tá bom? E a ocorrência das estações do ano? Então, letra C é a nossa alternativa correta. Por quê? A existência, a ocorrência aí, tá bom, da sucessão entre os dias e as noites tem a ver com o movimento de rotação. Porque vamos recapitular lá o nosso conhecimento sobre rotação. Concordam comigo que a Terra gira em torno do seu eixo? De um lado, tá? De uma determinada parte da Terra vai estar iluminada, porque o Sol vai estar batendo lá os raios solares diretamente naquela face iluminada da Terra, e a Terra vai, ó, girando em torno do seu próprio eixo, não é isso? E a outra face fica iluminada. Então, enquanto uma face está iluminada, a outra está escura. Quando a face está iluminada, a gente diz que é o dia. E quando não está sendo iluminada, a gente fala que é a noite, tá bom? Então, a sucessão dos dias e das noites, a ocorrência dos dias e da noite, tem a ver aí com o movimento de rotação, tá? E o movimento de translação, uma das consequências são as estações do ano. Então, a alternativa C é a nossa alternativa corretinha, tá bom, pessoal? Perfeito, vamos ver por que não pode ser as outras alternativas. A existência dos climas? Não, nada a ver. Movimento de rotação não tem a ver aí com climas. Então, já elimina essa. Intensidade solar? Não, movimento de rotação não tem nada a ver aí com a intensidade do Sol, beleza? Então, alternativa correta, letra C de coração, tá bom? Então, vamos lá para passar para a próxima questão. Pois bem, e a próxima questão, o enunciado fala o seguinte: a relação Sol-Terra faz com que qualquer atividade do planeta existam diferenças no tempo atmosférico. Essas diferenças têm origem em dois fatores principais, que são os movimentos de rotação, olha só, movimento de rotação e o movimento de translação. Analise as alternativas a seguir e identifique a incorreta no que se refere à influência desses movimentos no tempo atmosférico e nos climas da Terra. Prestem atenção. Qual que é, tá bom, a interferência, tá? Qual que é aí a relação que existe entre o movimento de rotação e o tempo atmosférico e os climas da Terra, tá? Tanto o movimento de rotação quanto o movimento de translação, tá bom? Então, lembrem-se, movimento de rotação, olha só, prestem atenção nessa imagem aqui, tá? O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Ela gira em torno do seu próprio eixo. Esse movimento é chamado de movimento de rotação, tá? E o movimento que a Terra faz em torno do Sol, tá? Que dura aí aproximadamente 365 dias, dura um ano, é o movimento de translação, tá bom? Então eu vou deixar essa questão um minutinho na tela para vocês lerem a alternativa e marcarem a correta, tá bom? E aí nós voltamos daqui a alguns instantes corrigindo, tá certo?
Perfeito, pessoal. Então, voltamos. Bom, então vamos lá analisar para ver qual que é a alternativa correta, tá? Bom, é o movimento de rotação que determina os ciclos da produção agrícola. Os ciclos da produção agrícola é aquele lá básico da agricultura, tá? Quando deve plantar, quando deve colher, tá? É a rotação que determina isso? Não sei, né? Guarda aqui essa alternativa. Vamos para as próximas. Se a Terra não tivesse o movimento de rotação, a face iluminada seria muito quente e a face escura gelada, sendo impossível a vida no planeta. Essa alternativa está incorreta? Não, né, pessoal? Está certíssima. Porque, olha só, o movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Então, uma hora, tá? Uma face da Terra vai estar sendo iluminada e na outra hora a outra face estaria sendo iluminada. Imaginem se a Terra não girasse em torno do seu próprio eixo. Apenas uma face seria iluminada o tempo todo, enquanto a outra estaria escura o tempo todo. Então, as condições do planeta não seriam a mesma como a gente conhece hoje, tá? Que uma hora a gente está iluminado e outra hora não. Perfeito, pessoal? Então, essa alternativa aqui não está incorreta, ela está certa, tá bom? Então, deixa eu colocar um C aqui de correto. Vamos para a próxima. O movimento de rotação é o que determina os dias e as noites. Sim, o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo vai determinar aí os dias e as noites. Então, também está correto. Alternativa D. O movimento de translação é o responsável pelas estações do ano. Sim, então o movimento que a Terra faz aqui, ó, em torno do Sol, tá? É o que determina as estações do ano, tá bom? Quando que será verão, quando que será inverno, primavera e outono, tá bom? Então também está correta. Então a alternativa incorreta aqui no caso é a alternativa A, tá bom? Não é a rotação que vai determinar os ciclos da produção agrícola, e sim a translação, tá? É na translação, exatamente devido às estações do ano, que vai ser determinado aí quando deve plantar, quando deve colher, tá bom, pessoal? Bom, vamos passar para a próxima. Perfeito. Para respondermos a próxima questão, tínhamos um textinho aqui, então vamos lá ler esse texto. Se olharmos para o céu numa noite clara, sem lua, os objetos mais brilhantes, vemos que são planetas, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Também percebemos um número muito grande de estrelas, que são exatamente iguais ao nosso Sol, embora muito distantes de nós. Algumas dessas estrelas parecem de fato mudar sutilmente suas posições com relação umas às outras, à medida que a Terra gira em torno do Sol. Então, pessoal, essa aqui esse trecho, tá? É parte de um livro de Stephen Hawking, tá bom, pessoal? Bastante interessante, inclusive, esse livro aqui, uma breve história do tempo, tá bom? Então, quem tiver a oportunidade de ler, leiam, que é muito bom. Perfeito? Então, olha o que está falando esse trecho, tá? Quando a gente olha para o céu à noite, tá? Quando a lua não está cheia, nós conseguimos ver vários astros lá no céu, né? Estrelas, e alguns desses astros são até planetas, tá bom? Então, olhando para o céu à noite, a gente consegue observar aí alguns planetas, como Vênus, como Marte, Júpiter, Saturno, tá bom? São planetas que a gente consegue observar olhando para o céu à noite. Além desses planetas, conseguimos observar outras estrelas também, tá? Estrelas que estão distantes de nós, a milhares de anos-luz de nós, mas nós conseguimos observar também essas estrelas, tá bom, pessoal? Então, quando vocês olham para o céu, vocês estão observando estrelas, planetas, astros, tá? Do universo de forma geral, tá bom, pessoal? Então, vamos lá para a nossa questão. E a terceira questão fala o seguinte: a respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas. O movimento da Terra, ao qual o autor se refere, determina uma órbita elíptica que o planeta ora se afasta e ora se aproxima do Sol. Então, a Terra faz um movimento, tá? E aí, esse movimento vai fazer com que a Terra se afaste e se aproxime do Sol. Perfeito? Então, vamos passar para a próxima. O movimento da Terra em torno do Sol é responsável pela sucessão dos dias e das noites.
Então, o movimento que a Terra faz em torno do Sol, que é o movimento de translação, tá? Que a Terra faz em torno do Sol, será que é responsável pelos dias e as noites? Não, tá, pessoal? É o movimento de rotação que é o responsável pelos dias e as noites. Então, essa alternativa aqui, ó, está errada, tá bom? Colocar um Ezinho aqui de errado. E essa aqui, ó, está correta. Perfeito? Então, vamos lá. As posições relativas dos planetas e estrelas permitem há muitos séculos a orientação no espaço terrestre. A constelação Cruzeiro do Sul, no hemisfério sul, e a estrela polar, no hemisfério norte, são pontos de referência para esse tipo de orientação. Certíssimo também, tá, pessoal? As constelações, de forma geral, tá? E a posição dos astros, há muitos séculos, são utilizados como orientação. Por exemplo, antigamente, há muito tempo atrás, não tinha GPS, não tinha bússola, não tinha nada disso, tá? Então, o pessoal se orientava através aí da posição desses astros no céu. Então, essa alternativa aqui, tá? Esse enunciado aqui tá certo. Então, quais são os corretos? 1 e o 3, não é isso? Então, vamos lá procurar aqui, assinale a alternativa, ó, correta. Facinho, né? Vamos procurar 1 e o 3. Somente a alternativa 1 é verdadeira? Não, porque temos a terceira. Somente a alternativa 2 é verdadeira? Não, a 2 está errada. Somente a afirmativa 3 é verdadeira? Também não, tá? Porque a 1 também está correta. Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras? Sim, tá bom? Perfeito, então vamos passar para a próxima questão. Vamos lá. E a quarta questão falou o seguinte: o movimento da Terra responsável pelas estações do ano é chamado de... Bom, e como eu já falei bastante disso, tá? Eu vou deixar essa questão aqui para vocês responderem. Então, eu vou dar um minutinho para vocês anotarem a alternativa que vocês acham que é correta no caderno de vocês. E aí a gente volta alguns instantes aí para responder, tá certo? Então, nos vemos daqui a alguns instantes. Perfeito, pessoal. Então, voltamos. Bom, essa questão estava muito fácil, né? Então, vamos lá, pessoal. Ó, prestem bastante atenção aqui nessa imagem, tá? Olha só, essa imagem está mostrando aí o movimento de translação da Terra, tá bom, pessoal? Que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, tá bom? E o movimento de translação é responsável pelas estações do ano, tá? Porque a Terra vai girando em torno do Sol e ora ela se afasta, tá bom? E ora ela se aproxima do Sol. Isso é devido à órbita da Terra, que é uma órbita elíptica, tá bom? Que tem um formato mais ou menos oval, como está sendo mostrado aqui, olha só, nessa figura para vocês, tá? O formato não é circular, é elíptico, tá bom? Perfeito, gente. E esse movimento que a Terra faz em torno do Sol é responsável pelas estações do ano, porque a Terra ela vai se inclinando, tá? À medida que ela vai se aproximando e se afastando do Sol, ela vai se inclinando. Então, as diferentes partes da Terra vão sendo mais iluminadas, menos iluminadas, e isso faz com que ocorram aí as estações do ano, tá bom? Que é o equinócio de primavera, o solstício de inverno, o equinócio de outono e o solstício de verão. Ou como a gente costuma chamar, né? O verão, a primavera, o inverno e o outono, tá bom? Então, isso aqui é responsável aqui pelo movimento de translação, alternativa C. Tá bom, pessoal? Então, vamos passar para a próxima questão. E a quinta questão fala o seguinte: marque a alternativa correta sobre as 4 estações do ano, tá? Então, nós temos aqui o outono, o verão, a primavera e o inverno, tá?
Perfeito, vamos lá responder aqui essa questão. Alternativa A. As estações do ano são bem definidas em todo o planeta? Em todo o planeta, as estações do ano ocorrem de forma regular, tá? De forma definida? Não. Essa alternativa está errada, tá, pessoal? As estações do ano, elas não são bem definidas em todo o planeta. Isso é exatamente porque a Terra, ela não o movimento que ela faz é mais ou menos inclinado, tá? Então, o movimento que ela faz em torno do Sol é inclinado. Então, algumas regiões vão receber intensidade de raios mais fortes e outras regiões menos, tá bom, pessoal? Isso faz com que as estações do ano não sejam bem definidas, tá? Então, a gente compara isso facilmente porque a gente mora no país, que é o Brasil, onde as estações não são tão bem definidas. A gente não consegue definir muito bem as 4 estações do ano. A gente consegue perceber apenas 2, que é o verão e o inverno, tá certo? Diferentemente de outras regiões onde as estações são bem definidas, é bastante perceptível aí quando que tá no inverno, quando que tá no outono, quando que tá no verão e quando que tá na primavera, tá bom? Então essa alternativa está errada. Perfeito. Letra B. O outono é a estação do ano que recebe maior quantidade de radiação solar? Não, tá, pessoal? Não é no outono que acontece aí a maior quantidade de radiação solar. É no verão, tá? Então, no verão, devido à posição da Terra, tá bom? E seu eixo de inclinação, é a estação do ano que recebe maior intensidade aí de radiação solar, tá bom? É bastante perceptível aqui nessa imagem, olha só, observem aqui essa imagem que mostra aqui o verão, tá? Vocês conseguem perceber que grande parte da Terra está sendo iluminada? Olha só no outono, pouca, né? Isso, e no inverno também, é no verão, tá certo? Perfeito. Alternativa C. O verão é a estação do ano que começa com o término do outono e antecede a primavera? Então, olha só. O verão começa com o término do outono, não é isso? Então, quando o outono termina, o verão começa. E é a estação do ano que antecede a primavera. Depois do verão, nós temos aqui a primavera, tá? Então, alternativa correta, letra C de coração. Vamos ver por que as outras alternativas não estão corretas. O movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, juntamente com a inclinação do eixo da Terra em relação ao plano orbital, é responsável pelas estações do ano? Sim, tá, pessoal? O movimento de translação é responsável pelas estações do ano, mas o eixo de inclinação não tem tanto a ver, tá? Mas é o movimento de translação, tá? É o movimento que a Terra faz em torno do Sol, ora ela se afasta, ora ela se aproxima. E, por fim, as estações do ano não alteram a dinâmica natural de determinado local. E alteram sim, tá, pessoal? As estações do ano, elas vão alterar toda a dinâmica de um local, tá? Porque no inverno chove, no verão faz sol e assim sucessivamente. Então altera, tá certo? Pois bem, vamos passar para a próxima questão. E a sexta questão fala o seguinte: sobre os movimentos da Lua, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira e assinale a alternativa à sequência correta. Então vamos lá, tinha um quadrinho aqui nessa questão, não é isso, pessoal? E aí a gente tem que relacionar. Perfeito. Olha só, a Lua, gente, é o satélite natural da Terra, não é isso? Como nós vimos nas nossas aulas lá sobre o Sistema Solar. Então, a Lua, ela é o satélite natural da Terra e ela faz parte do Sistema Solar, tá? E a Lua, ela também não é estática, tá bom? Ela faz movimento, ela realiza movimentos, tá certo? Olha só, prestem bastante atenção nessa imagem. Concorda comigo que a Terra faz um movimento em torno do seu próprio eixo? Sim, né? O movimento de rotação é o movimento que a Terra faz em torno do seu próprio eixo. Então, a Terra gira em torno do seu próprio eixo. E esse movimento dura aí aproximadamente 24 horas, tá bom? E vocês concordam comigo que a Terra também gira em torno do Sol? Sim, né, pessoal?
E aí esse movimento da Terra em torno do Sol dura aproximadamente 365 dias, tá? Então a Lua, ela tá girando em torno do Sol também. E ela tá girando em torno do eixo da Terra também. Então ela realiza movimentos. E além disso, a Lua, ela ainda gira em torno do seu eixo, porque a Lua também tem um eixo e ela também realiza um movimento em torno do seu eixo. Então, enquanto a Terra está girando, a Lua está girando ao redor da Terra, está girando em torno do seu próprio eixo e está girando em torno do Sol, tá bom? Então, ela sempre está se movimentando. Então, a Lua realiza movimentos, tá bom? Então, vamos lá observar bem esse quadrinho aqui, olha só. Movimento que a Lua realiza em torno do Sol. Então, como que é o nome do movimento que a Lua realiza em torno do Sol? Movimento de translação, tá bom? Então, o movimento que a Lua está realizando juntamente com a Terra em torno do Sol é chamado de movimento de translação. Então, Czinho aqui. Perfeito. Movimento que a Lua realiza em torno da Terra. Então, como que é o nome do movimento que a Lua vai realizar aí em torno da Terra? E esse movimento é chamado de movimento de rotação. Então, o Azinho aqui correspondente à rotação, tá, pessoal? A Lua está girando aqui em torno do eixo da Terra. Perfeito? Por fim, movimento que a Lua realiza em torno do seu próprio eixo. E esse movimento que a Lua está realizando em torno do seu eixo é chamado de movimento aí de revolução. Então, B de bola, tá bom? Então, a sequência correta é CAB. Onde que tem essa sequência? CAB. Aqui, letra A de amor, tá bom? Vamos passar para a próxima. Perfeito. E a sétima questão fala o seguinte: há um fenômeno celeste que ocorre quando a Lua penetra totalmente ou parcialmente o cone de sombra projetado pela Terra, em geral sendo visível a olho nu. Isso ocorre sempre que o Sol, olha só essa sequência, Sol, Terra e Lua se encontram próximos ou em perfeito alinhamento, tá? Estando a Terra no meio desses dois corpos. O texto indica que ocorreu um fenômeno. Que fenômeno foi esse? Então, pessoal, qual é o fenômeno que está acontecendo aqui nessa imagem? Que é exatamente o que esse texto fala. Um fenômeno onde a Lua vai penetrar totalmente ou parcialmente o cone de sombra projetado pelo Sol e que a Terra vai estar entre aí esses dois corpos, entre a Lua e o Sol. E o nome desse fenômeno é estrela cadente? Não, isso não tem nada a ver, né? Estrela cadente é o movimento lá dos meteoroides, não é isso? Quando eles penetram na atmosfera e assim sucessivamente. É eclipse? Sim, tá, pessoal? Resposta dessa questão é eclipse. E aí a gente tem dois tipos de eclipse, o eclipse solar e o eclipse lunar, tá bom? Perfeito, vamos passar para a próxima. E a oitava questão fala o seguinte: com relação aos eclipses solares e lunares, analisem as afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. O eclipse solar ocorre quando o Sol fica entre a Terra e a Lua. Então, olha só, o eclipse solar aqui, pessoal, tá acontecendo aqui nessa imagem, tá? E não acontece, tá? Quando o Sol fica entre a Terra e a Lua, tá certo? É quando a Lua fica entre o Sol e a Terra. Então, falso. Só existem eclipses lunares parciais? Mentira, existem os totais e os parciais. Então, falso também. No eclipse lunar, a Terra fica entre o Sol. Então, no eclipse lunar, a Terra fica entre o Sol e a Lua. Então, verdadeiro. Durante o eclipse solar, não pode olhar diretamente para o Sol, pois isso pode ocasionar problemas na visão? Sim, tá? Então, resposta da nossa questão, FFVV. Letra B, de bola. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Fizemos uma revisão sobre os movimentos da Terra e suas consequências. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e tenham revisado tudo direitinho, tá bom, pessoal? Forte abraço para todos, um beijo e até a próxima aula.